こに町がある。まだ行くの？お父さん帰ろうよ。ねえ！ Olá, gananciosos, surrealistas e personagens buscando sua própria identidade. Eu sou o Madu e esse filme é uma alegoria à prostituição. Ei, pessoal, eu sou a Zizi, eu discordo do Madu, mas eu concordo que eu tô suspeitando que eu tô manipulando esse grupo demais e que a gente tá vendo filmes com temáticas que só eu gosto ou que eu, tô querendo doutrinar esses meninos. Eu sou o Eros e eu podia dizer que eu concordo com todas as alternativas acima, mas acho que no fim das contas, eu acho que é a primeira vez que Herbert Richards acerta no título do filme, sacou? Porque no fim das contas, a viagem de Chihiro traduz muito bem o que é a história, porque é uma viagem total e completa, né? Toda subjetiva. Se tivesse fumado um baseadinho, então eu acho que eu ia ter aproveitado a tarde. É uma viagem nesse sentido e é uma viagem no sentido de jornada, né? Cabe dos dois jeitos. Com dorgas ou sem dorgas. Mas é por causa da tradução, né? Do Spirited Away, que é tipo o espiritado sem espírito ali, com espírito leve, tipo a viagem de Chihiro. Muito bem, muito bem. Hoje a gente tá aqui pela quarta vez para falar de um único filme. Já virou mania, né? A Viagem de Chihiro, um filme do Miyazaki. E para manter o padrãozinho, a gente vai explorar esse filme pelos diversos aspectos e fazer a nossa análise tropológica. E se você não assistiu esse filme, saiba que a gente vai ter bastante spoiler. O Eros não vai pagar cerveja nessa e que você tá 20 anos atrasado. Ouve aí. Bom, vamos falar então do Hayao Miyazaki, ou simplesmente Miyazaki. Quem que é, Zizi? Miyazaki é um diretor e ilustrador japonês, e eu acho muito difícil falar do Miyazaki sem falar também do Estúdio Ghibli, que é o estúdio, né, de produção de animação que ele fundou. Do mesmo jeito que eu acho impossível falar do Estúdio Ghibli sem pontuar a obra do Miyazaki, que eu acho que é a mais proeminente, tanto que a gente conhece mais o Miyazaki do que os outros diretores, né, fundadores aí do Ghibli, que eu também nunca sei se pronuncia Ghibli ou Ghibli, eu já ouvi das duas maneiras, mas eu a vida inteira fiquei com Ghibli e vou permanecer com ele. Enfim, me chama a atenção que eu acho que o Ghibli é uma das poucas produtoras não americanas, né, a ter um nome por si, né, um nome que é famoso no mundo inteiro e que a gente sabe do que se trata e que tem uma espécie de selo de aprovação, né, na turma que gosta de animação. Quando a gente fala, é do Ghibli, assiste esse filme, é do Estúdio Ghibli, a gente normalmente sabe o que esperar, sabe que tipo de filme que é e tem esse selo de que é uma animação normalmente muito bem feita e que tem uma temática aí própria. E o Miyazaki em particular, ele acho que é inegável, né, a gente vê a diferença cultural assim nos filmes, essa coisa de uma temática, de uma abordagem, né, de uma visão mais japonesa do mundo, que torna os filmes dele interessantes, mas ele também é um cara que traz aí uns temas interessantes, que, bom, eu acho, né? Ele fala aí da relação da humanidade com a natureza e a tecnologia, da integridade de padrões de vidas naturais e tradicionais. Ele fala muito desse conflito do Japão tradicional com o Japão moderno, a importância da arte, da perícia, né? A gente vê muito isso nos filmes dele, das figuras terem que ir aprendendo alguma coisa e se aperfeiçoando em algo para conseguir, né, entenderem quem elas são e resolver aí o filme. Ele fala da dificuldade de manter uma ética pacifista no mundo violento. Enfim, esses são temas recorrentes aí da obra do Miyazaki. E a essência do Ghibli, de maneira geral, tem a ver com muito isso, né? Que é levar uma mensagem para as crianças e adultos sobre como é bom estar vivo, né? As narrativas têm, na maior parte das vezes, protagonistas femininas, isso é uma outra coisa muito legal. São meninas, assim, tendem a ser meninas, né, crianças ou jovens, mas elas são super corajosas, elas são autossuficientes. Tem uma fala do Miyazaki que ele fala que elas vão precisar de algum amigo que lhe dê algum apoio, mas elas nunca vão precisar de um salvador. E isso é bem marcado nos filmes do Estúdio Ghibli, e que também tem antagonistas ambíguos, né? Eu acho que uma outra temática recorrente do universo Ghibli Miyazaki é que os personagens raramente são bons
bons ou maus, né? A gente vê isso em todo mundo, né? A gente tem personagens que são antagonistas, mas não necessariamente eles são vilões, né? E isso também é uma visão de mundo muito interessante. E vale dizer que o Miyazaki construiu um império aí com opiniões fortes, muita dedicação para atingir essa perfeição das obras, tanto tecnicamente, né? As animações deles são, eu não entendo muito dessa parte técnica, aliás, eu não entendo nada, mas as animações deles são cultuadíssimas em termos técnicos, e quanto, né, de conteúdo também, ele também tem esse esmero, assim, de trazer um conteúdo bem amarrado e bem retratado. Bateu 500 recordes e, inclusive, é reconhecidíssimo aqui no Ocidente, e ele levou aí um Oscar pela Viagem de Chihiro, né, que é esse filme que a gente vai falar hoje, um prêmio que ele se recusou a buscar porque ele se opunha aos ataques, né, dos Estados Unidos contra o Iraque, e depois, em 2005, ele recebeu um Leão de Ouro no Festival de Veneza, e em 2014, um Oscar da Academia pelo espécie aí de conjunto da obra. Enfim, esse é o Miyazaki. Quem somos nós para complementar, né, Eros? Vamos falar do filme, então. Zizi aí, Zizi Palestrinha, com a sua ótima palestra. Muito bom, Zizi, muito bom. Tô roubando seu espaço de palestrinha, né, Fez Madu? o trabalho de Quem estudou pra pauta, né? Quem estudou. Vamos falar, então, da Viagem de Chihiro, ou no americano, né? Apesar de ser um filme japonês, também bem conhecido como Spirited Away, de 2001. Aí o filme que tanto direção e roteiro são do Miyazaki. A Chihiro é uma menininha de 10 anos que tá achando que o mundo vai acabar quando ela descobre que ela vai mudar. Ela fica furiosa, ela tá frustrada numa viagem com os pais dela. Em algum ponto da estrada, o pai resolve pegar um atalho, eles se perdem nesse caminho, acabam se deparando com um túnel que está guardado por algumas estátuas estranhas espalhadas, e o pai, a mãe, eles resolvem entrar, apesar da Chihiro lutar contra, pedir para eles não irem, para não entrar, porque ela tá achando tudo aquilo estranho, por causa do jeito que o vento estava soprando e a estátua que ela viu no caminho e tudo isso. Eles entram, eles vão andando num túnel que parece ser interminável, até chegar numa cidade completamente deserta, sem ninguém, mas eles encontram um restaurante, uma casa cheia de comida, e eles procuram por alguém, não acham ninguém e resolvem se empanturrar de comida, enquanto a Chihiro tá achando que aquilo é uma péssima ideia e falando, tipo, não faz isso, vai dar merda. E vai dando umas voltinhas por ali, até que o menininho encontra com ela, que chama Haku, né? Ela encontra com o Haku e ele fala, tipo, vai embora daqui, não deixa eles chegarem, porque senão você vai ficar preso. E quando ela deixa volta, a noite chegar, né? Não deixa a noite, isso. E quando ela volta para buscar os pais, tipo, galera, vamos embora daqui que sujou. Os pais estão se transformando em porcos gigantes e estranhos, e nessa ela fica presa dentro daquele mundo, e é onde a história dela vai se desenvolver, naquele mundo fantasma, com um monte de bicho esquisito, e a luta dela, onde ela é a única salvação e a única pessoa que pode trazer os pais dela de volta para uma vida humana. E a odisseia dela passa ali dentro e é fantástico, é do caralho o filme. E ela passa a trabalhar naquele mundo, né? Ela consegue um emprego lá com a chefe da casa de banhos, né? Onde vai, que é a Yubaba, e muito dessa conquista dela ali, né, da busca por salvar os pais, acontece dentro desses trabalhos da casa de banho, né, com esses espíritos e seres e a forma que ela vai se desenvolvendo enquanto pessoa, né, mudando perspectivas, visão. É sobre isso, né? É sobre esse isso, é o ponto do filme, né, esse amadurecer dessa criança, né, dela entender quem ela é. É isso aí, gente. Vamos deixar a criança trabalhar, que elas vão aprender como é que a banda toca, entendeu? É uma jornada do herói no sentido mais clássico da coisa, né? A travessia do limiar acontece as duas vezes, ida e volta, tem todos os elementos ali dentro. Agora, o que eu gostei demais do filme é um pouco da sensação de assistir a Alice, é aquela ideia de festa estranha com gente esquisita. Assim, você nunca sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer porque é tudo muito fantástico. É tudo permitido. Então você não... É literalmente difícil tomar um spoiler dentro do filme, né? De saber pra onde que ele vai. Só personagem esquisito, e é muito fácil ocultar qualquer tipo de coisa. Não é pra gente que tá tentando, de alguma maneira, ler trope, né? Ler algum padrão de linguagem, tudo fica muito oculto, né? Tudo pode ser, tudo é potencial. Mas adorei o filme. O Chihiro foi meu primeiro contato com o universo Ghibli, foi o que abriu portas, né, quando eu descobri que tinha um estúdio, não sei o que, e fui assistir outras coisas. Eu acho um filme extremamente encantador, assim, ele é
pura poesia, né? O filme tem uma delicadeza para tratar, né, esse crescer da criança, muito diferente do cinema americano, né? Eu acho que isso é muito do que me encanta no filme. Nada contra o cinema americano, mas o cinema americano vai ficando, e você falou, assim, a gente que lida aqui com trope, a gente vê que vai ficando muito repetido, né? É sempre mais ou menos a mesma história, as mesmas coisas. E ali ele leva isso para um outro lugar. Sim, Fora sim. que tem nesse filme um grande debate, assim, dessa história, né, que a gente estava falando, né, quando falou do Miyazaki, do Japão tradicional com o Japão moderno, né? Ela entra ali, aquele universo, aquele mundo espiritual que ela entra, fala muito do Japão tradicional e ela tentando entrar nos dois mundos. E o que eu acho interessante é que não tem um juízo de valor de te falar que o tradicional é melhor ou que o moderno é melhor. Não é sobre isso, né? Mas é sobre isso também, mas reconhecer que os dois têm vantagens e problemas, né? Então, assim, o mundo do Japão tradicional também tem problemas. E outra coisa que eu acho interessantíssimo do filme, existem várias culturas, vários contos, e tem um no Mulheres que Correm com Lobos, que é tipo uma espécie de bíblia, que conta a história da Baba Yaga. E tem vários contos no mundo que fala disso, né? E que coloca isso, você brincou, Eros, de vamos pôr as crianças para trabalhar, para elas amadurecerem. Existe um simbólico aí que muito da nossa criança interior trabalhar algumas coisas para crescer. E que o trabalho é uma espécie de maneira da gente pôr no ordem e fazendo sentido das coisas. E de experimentar, né? Experiência só vem com experimentar, só vem com vivência. E eu acho muito interessante que eu lembro da Baba Yaga o tempo inteiro, né? Que é essa história também da menina que vai lá e ela recebe várias tarefas dessa Baba Yaga e tal. O Chihiro me lembra muito esse conto. Essa questão que você traz é muito legal, que vem pra mim a metáfora da autorresponsabilização, né, no processo. Exatamente. O trabalho, quando você fala pra mim, vem muito nisso, né? A pessoa começa a entender que é ela, se ela não fizer, não tem quem faça. Isso. E é isso aí. A viagem Chihiro pra mim resume, se pudesse resumir, eu falaria que é isso. E que a vida acontece, né? O que a gente pode fazer é lidar com o que acontece com a gente. Isso tá na nossa mão, da gente administrar o que tá acontecendo, né? E não ficar ali reclamando de tudo que acontece. Isso também passa pela autorresponsabilidade, isso é muito legal. Bom, a proposta aqui, como você, ouvinte, já sabe, a gente dividir essa análise em narrativa, depois falar um pouquinho dos personagens, né, dos principais, tem personagens pra caramba nesse. E por último, a gente falar de fotografia, de som e também da arte, que é uma coisa espetacular. Primeiro dos tropes, então, de narrativa. Um trope que tem é o tema central muito claro. O tema central numa narrativa é quando você tem uma filosofia, uma mensagem, uma ideia, uma pergunta que está ali no centro daquela história. Isso vai mover a história. Aqui a gente tem pelo menos dois temas. Primeiro, esse que a gente já falou, o choque de entrar na idade adulta, né? A Chihiro, ela tá ali com 10 anos, se eu não me engano, né? Isso é uma história de amadurecimento, que é outro trope, né? Tá ligado aqui, né? E essa entrada no mundo espiritual, que é que o filme acontece, né? Essa travessia do limiar é no espiritual, tem a ver com... Pode ser entendido como um simbólico, na verdade, da passagem dela da infância para a adolescência. Isso é um tema central. E tudo que é discutido no nível simbólico é muito simbólico. Você tem sapo, tem espírito, tem dragão, né? Você tem uma mistureba de coisas que não existe no mundo real e que ali pode ser encarado como esse simbólico, que é um tema central. Então a construção da obra vai toda para reforçar esse simbólico. E o segundo ponto do tema central, que também está nesse simbólico, é a importância dos nomes que são dados, né? O nome de Chihiro, ele é mudado para Sen, quando ela é, entre aspas, contratada lá por Yubaba. E Haku, né, que é o menino que depois a gente vai descobrir que ele é um dragão, já dando cerveja aí, tá, Eros? Ele esquece o nome dele e depois vai descobrir que o nome dele é Kohaku, que tem a ver com um rio, né? Esse dragão, ele é um espírito do rio. E a essência ali é a busca pelo nome. Então é a busca por esse simbólico, é a busca pela própria identidade, né? O tema central gira em torno disso de novo, essa história de amadurecimento. Eu acho bacana que o filme tem essas duas coisas, né? Assim, é a história dela descobrindo quem ela é, mas ao mesmo tempo reforçando que para a gente descobrir quem a gente precisa buscar, né, uma certa individuação, mas também não pode esquecer de onde que a gente veio, né? Eu acho que o nome tem muito a ver com isso, né, das suas origens e tudo mais. E a gente ao tempo inteiro
trançar entre esses dois universos, né? Entre a gente mesmo e as raízes. É muito bonito. É legal que na hora que ela entra no espiritual, ali no mundo espiritual, né? O começo do filme, fora, pra você que tá ouvindo, ele é no mundo normal, no mundo de hoje, né? Que a gente vive. E o simbólico ocorre nessa travessia pra esse mundo espiritual. Fora, o mundo é o dia de hoje. É um mundo moderno, né? Contemporâneo. E dentro é o Japão feudal, que é o outro tropo que a gente já citou aqui também. Então tem tudo a ver com a busca da origem, né? Que é o tema do Miyazaki aí, de discutir essa perda. Você vê claramente nela que ela já não tem aquela capacidade mais de identificar o que é um templo na beira da estrada. Aquilo pra ela gera um certo medo, que pros pais não gera, né? Fora do simbólico aqui, saindo do simbólico. É uma coisa que tá ali, é uma construção que tem um monte ali no Japão. É uma coisa histórica. E a história toda acontece numa casa de banho, né? Que é uma das coisas mais tradicionais japonesas, né? Ele faz esse resgate o tempo inteiro. Eu curto muito a pegada da moralidade cinza e cinza, que é muito do que o filme fala, e ele gira o tempo todo nessa linha tênue de bem e mal, onde quem é bom tem defeito, e até quem é o maior vilão da história poderia ser ali, ela tenta parecer ser justa, e ela demonstra amor pelo filho, e um cuidado, e uma proteção, né? A vida como ela é, né? A vida como ela é, literalmente. Se a gente parar pra pensar, e o Baba tá só seguindo a vida dela, né? Tentando viver a vida dela, assim, ela não é a personagem mais carismática, ela não é a mais boazinha, mas ela também não tá, né? Ela não é exatamente uma vilã. Ela só é patrão, né? Esse é o ponto, ela é patrão. Ela é o patrão. O que eu acho interessante também, que eu acho que essa é uma das críticas do filme, mostrar o lado ganância, mostrar o lado exploração de trabalhador, e aí o Baba representa isso tudo, né? Sim. Só que nessa ótica, pra mim, não existe vilão, né? Todo mundo tem razão, no fim das contas, né? Todo mundo tem sua própria razão, né? É isso que o filme retrata, inclusive. E eu acho que a Yubaba, ela pode até ser vilã da história da Chihiro, mas ela não eu não vejo ela como uma vilã, uma pessoa movimentada, né? Direcionada por fazer maldade. Eu acho que essa talvez seja a diferença. Movida pelo mal. Concordo. Eu também acho que não. Concordo. Ela é capitalista, no sentido mais estrito da palavra, ela é uma capitalista. Ela tá querendo din-din, e é isso aí. O que ela representa é vilão, né? Mas ela em si é mais uma. O que é uma merda, né? É o fim da esperança, que se até depois de morrer você vai ter que correr atrás de dinheiro sendo espírito, velho, você tá fudido. Isso vai acabar nunca. Bom, mas aí você tá puxando uma ideia de espírito que talvez seja muito ocidental, né? Porque ele não tá pressupondo que são seres que morreram e se tornaram espíritos, né? Eu sei, gente, tô só corretando, mas não dá. Mas eu entendo que são seres que morreram. Eu não sei se eu entendo ali como seres que morreram, não, Madu. Eu entendo mais, às vezes, até como elementais. Mas eu digo assim, que eles não estão no mundo real ao mesmo tempo que estão lá. Sim. Nesse mas sentido, não é uma passagem. Mas não é necessariamente uma pessoa que morreu e o espírito dela foi para aquele lugar. Retorna, seria mais uma lógica pro Ocidente aqui, uma coisa do espiritismo, de alguém que vai e retorna depois, sem tirar o lado. Mas aí que tal, eu acho que eles nem foram alguém. Tudo ali é espírito de alguma coisa. Espírito da Dorinha, espírito do rio. Alguma coisa, né? Do rio, da montanha, de um animal. Eu não tenho essa ideia de morrer e foi para o nosso lar. Mas tem o morrer, quando você olha o espírito do rio, né? Que o rio poluído chega lá. Ele morreu. E a Chihiro ressuscita o rio. Eu não sei se ele morreu. Bom, pode ser que tenha morrido mesmo, né? Assim. Tem uma citação do próprio Miyazaki que inclusive, ele participava de limpeza de rio, por incrível que pareça, tá? E a bicicleta que no final sai do espírito, ele falou que a bicicleta que sai lá, ele tirou a bicicleta de dentro do rio, sabe? Então é a ressurreição do rio nesse sentido. Não é que tá morto, mas também não tá vivo, é isso que eu quero dizer, né? Nesse sentido. Se o problema dos nossos rios fosse só uma bicicleta. Voltando aqui pros tropes, tem um aí que é grande conhecido nosso, tem episódio só dele, que é o Chekhov Gun. E a gente vê dois, assim, momentos, né, que volta a ser o bumerangue, que, lembrando para você, ouvinte, é aquele que aparece, a gente acha que ele cumpriu sua função, mas ele volta, e que é aquela bolinha de erva, né, que esse deus do rio poluído que o Madu estava falando dá para Chihiro, e que ela usa essa bolinha, né, ela parte no meio e dá um pouco pro Haku, quando ele tá sob um feitiço, né, da irmã gêmea da Yubaba, que a gente não falou dela ainda, que é a Zeniba, e ele aparentemente tá morrendo, e depois ela dá pro Sem Face, que é um outro personagem que a gente também ainda não falou, mas que é um espírito aí que fica comendo várias pessoas e coisas, né? E que ela dá pra ele. É o melhor personagem.
Ele é sensacional, né? Eu também sou fã dele. Tipo, se a gente vai entender que é rio, que os dois são meio que um rio, né? O dragão do rio e o bicho do rio e tal. Tipo, vai ver a cloro, velho. Tanto que ela dá uma mordidinha naquilo e cospe, porque não é gostoso, sacou? Obrigado, Edson, por fazer meu papel. Obrigado. Bolinha de cloro. Excelente. É igual aquelas de quando a gente era criança, que punha um tanto de pastilha de cloro num negócio que ficava rodando na piscina. Cara, na casa da minha tia ainda tem, sacou? Eu acho que voltaram a usar isso. A flor de cloro. E tem também o Pistoleiro, né? Que é a primeira aparição aí do Sem Face, a primeira vez que ele aparece, ele é só... Ele aparentemente é só mais um personagem, né, dessa festa maluco, estranha com né? a gente esquisita, né? Parece pertencer àquele universo sem dramas, né? Mas depois que a Chihiro deixa ele entrar na casa de banho, ele se torna um personagem bem mais relevante para a história, né? Um dos parceiros aí, companheiros da jornada dela. Um outro truque que a gente já falou bastante, tem um episódio também pra isso, é o MacGuffin. Tem a hora que a Chihiro sai da casa de banho pra devolver uma figura, uma estatuazinha pra Zeniba, que é a irmã, né? A irmã boazinha, teoricamente, na esperança que ela ajude Haku. Poderia ser qualquer coisa, né? E ela devolve um símbolo que não é nem muito explorado o que é. E por isso é um MacGuffin. Inclusive, quando ela chega lá, ela fala assim, o feitiço que tinha aí já passou há muito tempo, né? Assim, tanto faz, whatever. Tipo, Pra quem não lembra, MacGuffin é um elemento que vai mover uma busca, uma perseguição, alguma coisa, e que tanto faz qual é o elemento. Se é uma sacola, se é uma peça, se é dinheiro, se é... né? Tanto faz o elemento. Não é sobre o elemento em si. Apesar dele tomar um destaque, né? Na trama. É sobre ele motivar a trama, né? E a gente tem o poder da amizade, né? De que quando a Chihiro vai pra casa da Zeniba, a Zeniba dá pra ela uma fita, que é pra proteção, que foi tecida com fios feitos pelos amigos dela. Isso é muito bonitinho, né? Mas isso é muito desenho japonês, né? Isso é muito o desenho japonês, que é o poder do amor, o poder da amizade. Isso é um tema recorrente na cultura. E eu acho muito bruxaria, né? Assim, eu acho que é um dos momentos que a gente vê a bruxa fazendo a bruxaria, né? Eu vou pegar seus amigos, eles vão fazer aqui um trabalho manual, cheio de boas intenções, e essa fitinha que você vai amarrar no cabelo vai trazer toda a recordação desse momento, dessa história. Ele vai estar aí impregnado de tudo que você está aprendendo, de tudo que você está vivendo, e vai te proteger. Tem um outro trope que a gente já falou também, que é o prenúncio, que o espírito do rio, quando ele entra, né, ele é uma bola de lama, que ele vai entrar onde ele passa, ele vai deixando lama, ele entra nessa casa de banho, né? Pro ouvinte aí, a casa de banho tem a ver com purificar os espíritos. Em essência, a gente pode resumir que é isso. E aí entra esse espírito, ele chega, um espírito gigantesco, assim, todo sujando tudo. E ele quem parece uma bola de lama, né? Bola de lama, parece ele. Parece uma bola de cocô, de lama. gente, vocês vão me desculpar. E, tipo, ele fede, todo mundo corre, tipo, tem mau hálito. É um filme de terror, aquele cara entrando. E quem se dispõe a fazer a limpeza, né, é a própria Chihiro. Ela entra ali, meio que sem saber o que tá fazendo, na loucura, e limpa. Ela primeiro é até forçada pela Yubaba, né? Yubaba dá uma sacaneada, né? Ele fala assim, você é novata aí que me obrigou a te dar um emprego? Vai lá cuidar dele agora, quero ver o que você vai fazer. Esse é o que dá o remédio lá, que é o do Boomerang Chekhov, né? Na hora que ele é limpo. No final, a cena, pra mim, é uma das cenas ponto alto ali do filme. Quando ele é limpo, ele sai, ele é um dragão, né? Você vê que ele é um dragão e ele se move. Você já viu que tem um dragão na série, em algum momento. Você já viu dragões ali. Alguns aparecem voando, bem sutis. E ele se move na forma sinuosa e circular como se fosse um rio. Lembra água corrente. É por isso que é um prenúncio aqui o trope. Lá na frente você vai descobrir que Haku, que é esse personagem, essa outra criança, esse jovem, né? Sei lá, não dá pra entender muito bem o que ele é ali, mas que ajuda ela de alguma maneira, né, nesse começo ali, que manda ela fugir no começo. Depois você vai descobrir que ele também é um dragão. E ele voa do mesmo jeito. Então é um prenúncio no sentido de que ele poderia também ser um espírito do rio. E tem alguns flashbacks acontecendo que lá no final você vai juntar, ler concreto e vai falar, tá, ele era o espírito do rio. Tem uma história envolvida aí. Agora, o Haku, pra mim, o tempo todo foi uma menina e não um menino, sacou? Tipo, apesar de aparecer um menino no início, pra mim o Haku era uma menina e não um menino. Acho que pode ser o corte de cabelo. Pode ser. Pode ser, porque eu vi como que ele era menino. Também vi como menino. E a gente tem o bookends, né? Que é o início e o fim, eles estão ligados de alguma forma. E o filme começa e termina com a Chihiro segurando o braço da mãe dela, enquanto o pai está andando na frente, dentro do túnel. E chega até
a mãe da Chihiro dá uma reclamadinha de que é tipo, cara, me larga, senão você vai me fazer cair aqui. Você vai arrancar meu braço, né? A verdade é que o pai e a mãe da Chihiro não são muito legais, né? Tipo, é só meio porra louca, né? Total gente escrota. Eu não acho, não. Eu acho eles gente normal. Eu acho que tem, assim, uma crítica, por exemplo, quando eles chegam lá no parque, que eles vão comendo tudo, não sei o que, a Chihiro fica... Meus pais não deixariam não comer, é assim, não. E tal. Eles falam, tipo, mas a gente tem cartão de crédito. Eu acho que eles entram ali para pontuar essa crítica ao capitalismo que o filme todo faz, né? E eles viram porcos, né, Zizi? Eles viram porcos, chauvinistas, né? Assim, é uma simbologia muito clara, Pink Floyd, né? total, né? Mas eu não acho que eles têm um comportamento fora. E essa hora, tipo, a Chihiro tá morrendo de medo, grudada na mãe, né? Ela fala isso na hora que eles estão entrando, não na hora que eles estão saindo. Então ela tá ali morrendo de medo, ela fala assim, Chihiro, você vai me derrubar grudada comigo desse jeito, né? Assim, se agarrando em mim. Ela é uma fala, eu acho que normal. Eu não acho que eles são babacas. Eu não sei o que vocês acham, mas quando eu vejo também, eu enxergo o filme inteiro pelo ponto de vista da Chihiro. Uhum. E a Chihiro que tá com muito medo, né? Assim, ela tá enxergando os pais daquele jeito também, sabe? Apesar do simbólico, eu vejo com o olhar dela. Eu também. Amacia Inclusive, um pouco, faz parte, eu acho, né, de uma jornada dessa de autodescoberta e amadurecimento, você olhar para os seus pais com essa cara de tipo, opa, vocês não são o que eu achei que vocês eram. Uhum. Então, tem esse lado também. Agora, eu ia falar que eu adoro, o Bookends é um trope que a gente fala muito dele aqui e que eu adoro, porque a gente fala muito de um filme que é redondo, que é bem amarrado. E o Bookends, para mim, sempre traz isso, né? Quando a gente tem o começo e o final, trazendo um mesmo clima, te mostrando ou o que permanece igual ou o que foi mudado ao longo daquela história. E eu tenho muito essa sensação do amarrado, do redondo, né? A gente termina no mesmo ponto, te mostrando aí as mudanças. É um dos meus tropos favoritos. Ô Zizi, e hoje, como é que eu olho diferente pra escola, né? Quando a professora de redação da gente ensinava a gente a escrever uma redação em 3 capítulos, em 3 parágrafos, e que o desenvolvimento desenvolvia, mas o encerramento ele conectava de novo com o início, né? Ela tá falando assim, constrói uma estrutura de 3 atos aí, com um bookend, é isso, né? Basicamente. E é muito curioso que eu tava estudando um concerto para fazer um perfume, né? Uma parada aí diferente que tá rolando, mas enfim. E eu não entendo, né, bulhufas de música clássica, mas eu tava vendo um regente falando do formato do concerto, né? Que tem isso também, tem um tema que é apresentado, depois você apresenta outro tema, depois você resgata o tema inicial. Eu tô assim, gente, tudo tem isso, né? Caramba, você resgatar ali. Muito legal, né? Muito legal. Porra. Até a própria música, quando você olha a música rock, né? Que você vai pro refrão e volta pra batidinha no final, né? Tem isso. Vamos falar dos tropos, então, de personagens. Para começar aqui, a nossa estrela, a nossa protagonista, Chihiro, primeiros tropes dela. Um dos que eu mais gosto é o Por que Você Foi Legal Comigo? Que, na verdade, é a visão dos outros personagens sobre ela, né? Porque ela é legal com aquelas pessoas, aqueles outros personagens estão dispostos a serem legal com ela também ou ajudar de alguma maneira. E eu comparo muito a Chihiro com o Oli, nesse ponto. São 2 personagens que estão ali sendo eles, né? Eles não têm intenção de conseguir alguma coisa de você, eles não são maliciosos e que todo mundo torce por eles no final e ajuda de alguma maneira e são queridos de todo mundo, né? Assim, eu lembro muito do Aline. São vulneráveis, não é, Zizi? Eles são vulneráveis. Pra mim, eles são vulneráveis. Eles têm uma certa pureza, né? Eu acho também, assim, acabam sendo vulneráveis porque não tem a malícia do mundo, né? Sim. Mas tem uma pureza neles, assim, de intenção, de maneira de ser, tem uma doçura, né? E isso é o que salva Chihiro o filme inteiro, de certa forma, né? O Kamaji, que é o personagem aranha que ajuda ela no primeiro momento que ela chega ali naquela casa de banho e que o Haku fala com ela, você precisa arrumar um emprego pra você poder ficar aqui. Pede pra esse cara. E o Kamaji, a princípio, olha pra ela e fala, não vou te ajudar, mas aí ela ajuda um dos empregados lá do Kamaji, ela demonstra ser uma pessoa legal e ele fica achando ela um pouco mais fofinha e resolve ajudar, né? O Sem Face, que é todo legal com ela, nós vamos falar disso mais tarde quando a gente estiver falando Sem Face, que é uma característica dele de refletir um pouco o comportamento de quem lida com ele. Então ele é só gentileza para elas porque ela é gentil com ele. E o espírito fedorento aí, né, desse rio que a gente já falou 500 vezes, que dá para ela o presente que resolve metade da trama,
que é a tal bolinha de cloro que o Eros falou, que também retorna a gentileza que ela teve de cuidar. Tava todo mundo tratando ele como um trem nojento, e ela vai além do nojento e consegue realmente ajudar aquele cara. E se não fosse por ela, era capaz do problema dele passar batido e ninguém vê, né, que ele tava passando por um problema. Ia tratar ele com desdém, porque ele é um fedorento. Cara, eu curto o peixe fora d'água. Tipo, o jeito que os humanos são detestados no mundo espiritual, e em grande parte por causa do cheiro estranho que eles têm para os espíritos, para os caminhos. Pô, qual é o simbólico disso, hein, Zizi? Eu não consegui sacar, assim. Qual que é o simbólico disso? Então, eu sinto... Bom, aí eu tô filosofando de experiência própria, assim, também, né? E de... enfim, juntar informações da vida, mas eu acho que quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, existe um momento que a gente não está nem lá nem cá, né? A gente não pertence a lugar nenhum, porque a gente não sabe quem que a gente é. Então, não importa onde a gente vá, a gente fica meio deslocado, né? Sim. Eu acho que tem um pouco isso, assim. Ainda não sei quem que eu sou, então eu não pertenço a lugar nenhum. Onde eu vou, eu tô deslocado. Onde eu vou, eu sou um peixe fora d'água. Mas eu também acho que ali tem uma coisa assim, você está numa jornada aqui, mas esse não é o seu lugar. Não é aqui que você pertence. Você pode até estar vindo aqui descobrir quem você é, mas não é esse mundo que você pertence. Tem o nome significativo como trope, né? Que a gente já começou a falar ali do que é a questão do nome é um tema central, mas o nome Chihiro pode ser traduzido como Faça Mil Perguntas, né? No japonês aí, eu não vou entender nada disso, mas eu sei que no original pode ser traduzido como Faça Mil Perguntas. E o nome Chihiro ele é roubado, né? Um dos jeitos da Yubaba fazer todo mundo trabalhar para ela é fazendo a pessoa perder a identidade. Então, se ela perde a identidade, cai no controle. Inclusive, eu li um livro muito bom sobre isso, que é o Nome do Vento. Acho que foi o melhor livro que eu já li sobre essa questão, assim. E depois ela recebe, né? A Chihiro recebe, ela perde o nome, ela começa a esquecer esse nome, ela recebe um nome mais genérico, que é chamado Sen. E significa apenas 1000. Essencialmente, o que aconteceu ali é que ela foi reduzida a uma pessoa, reduziu-se uma pessoa a um número que está a serviço de Yubaba. E de acordo com o Haku, ela só vai poder, que é o dragão que ajuda ela só pode se libertar se ela lembrar do nome verdadeiro, que também é a busca do próprio Haku. É o conhecimento de si mesmo, né? Ela precisa se redescobrir, ela precisa se conhecer para poder se libertar daquilo, do que está fazendo mal. É muito foda. Muito foda. Tem uma outra coisa aí que eu gosto com relação a Chihiro, que é o ganhe o seu final feliz. A ideia desse trope é que a pessoa passa por provações, né? O personagem passa por provações ao longo do filme inteiro, às vezes mais desnecessárias, né, do que a situação demanda, mas que isso conquista para ela, eventualmente, para esse personagem, um final feliz. E essa é a história, basicamente, do filme, né? A gente vê a Chihiro dando lambada atrás de lambada até conseguir resolver a história toda. Mas que tem a ver, assim, eu gosto dele exatamente que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né, da Baba Yaga, dessa história do trabalho, da autorresponsabilidade dela, e aprendendo quem ela é ao longo dessa história toda. Nesse sentido, eu nem acho que é tudo tão desnecessário, assim, se a gente pegar no literal, né? A gente tá vendo uma menina de 10 anos ralando pra caramba. Mas na prática, a gente entende, né, no simbólico, que ela tá ali ganhando experiência e se descobrindo. Ralando pra caramba mentalmente. Autoconhecimento, velho. Ela tá se descobrindo a cada tarefa esdrúxula feita e executada. Isso contrapõe um trope que é subvertido aqui no caso, né, que ele é negado, que é o trope fofura genérica. Chihiro foi projetado para evitar isso, né? Em geral, quando a gente fala, né, o Miyazaki falou isso, né, ele fala que o personagem masculino, se ele for masculino comum ou pouco atraente, ele ainda pode ser a estrela de uma narrativa. Agora, quando olha para personagem feminina, ela tem que ser no mínimo fofinha pra rolar. Ainda mais no desenho japonês, quando você vai, né, na cultura dos desenhos japoneses. E ela evita isso totalmente, o tempo inteiro. Ela não é nem fofa, né, nem apela, até porque criança não tem apelo sexual nenhum. Mas ela é fofa, né, assim, ela eu acho que não tipo... dá pra gente não achar ela fofa. O que eu acho é que ela é, assim, ela é estabanada, ela é sem jeito. Eu não consigo achar ela fofa. Gente, ela é uma criança de 10 anos, meu apelido com 10 anos era Que Desastre, velho, tipo, eu derrubava tudo. Tipo. Mas se você pensar no cinema, nos filmes, nas animações japonesas, as personagens femininas costumam ser muito graciosas, né? Assim, a Chihiro, ela é fofa, porque a gente acha ela fofinha, mas ela não é exatamente graciosa, né? Ela não é uma geisha, né? Ela não tá de vestidinho, ela não tá
ela é uma molequinha, né? E aí tem isso, derruba coisa, né? Sem jeito, enfim, ela tem isso tudo. Ela fala, né, meio sem saber, sem muita delicadeza, às vezes as coisas, sai falando, enfim. Acho que é nesse ponto. Eu consigo achar o Sem Face muito mais fofo que ela. Assim. Ele não fala, né? Ele só fala, É. É bonitinho demais. Ele lembra do meu cachorro. Tá explicado por que ele gosta tanto do Sem Face. Bom, falando no Sem Face, acho que ele é outra figura do filme que tem aí a coisa do nome significativo, né? E que pontua aí pelo menos 3 dos personagens do filme. A gente vai falar do Haku mais tarde. Mas ele tem esse nome porque ele não tem exatamente um rosto, ele tem uma máscara, né? Que a gente coloca como rosto dele, mas inclusive a boca tá fora da máscara, a boca dele é na barriga. Ou a máscara dele é na testa, vai saber, né? Vai saber. Mas além disso, ele é esse personagem que assimila, ele é uma espécie de reflexo do ambiente onde ele tá e de como ele é tratado, né? Então a Chihiro mostra pra ele gentileza, ele devolve a gentileza dela. E quando ele entra pra casa de banho, que é um ambiente de muita ganância, como a gente já falou aí, é um ambiente governado aí pela Yubaba, que é essa representação do capitalismo, ele começa a ofertar ouro pra galera, a galera pira aquele que tem ouro e só quer ouro e desperta a ganância de todo mundo e ele vai ficando cada vez mais guloso, querendo comer pessoas, coisas, objetos, numa crítica bem visível ao capitalismo, né? Ele é uma conta do Instagram, Zizi. Eu vejo ele como uma grande conta do Instagram. O que o público quer? Quer dancinha? Vamos dar dancinha. Você quer conteúdo? Vamos dar conteúdo. É isso, cara. É o engine do Instagram, né? É o jeito que o Instagram domina a sua timeline e fode a sua vida. Bem isso. Bom, e desse jeito a gente acaba falando aí de um outro trope relacionado a ele, que é o assimilador, que ele vai assimilando os outros, ele vai tomando as características dos outros. Uma das primeiras coisas, que no caso não é coisa, é um personagem que ele come é o sapo. E aí ele fica com uma perna de sapo e usa a voz do sapo para falar, então, até então ele não falava. E, enfim, outras coisas desse tipo vão acontecendo, né? À medida que ele vai comendo coisas, ele vai ganhando as características daquilo que ele tá comendo e daquelas pessoas que ele tá comendo. Vamos falar então da Yubaba e também aqui da Zeniba, que são irmãs gêmeas e que tem uma teoria que eu li que eu gosto muito, que elas são a mesma pessoa. Inclusive, elas são tão idênticas que Chihiro chama a Yubaba de vovó em algum momento, né? É porque ela chama a Zeniba de vovó, quando a Zeniba mostra fofura, depois ela chama a Yubaba, né? Inclusive, é uma hora bonitinha que ela quebra a Yubaba, né? A Yubaba parece que escuta, tipo, vovó, que bonitinho, né? Tem uma coisa assim daquilo. Mas será que a Yubaba não caiu assim? Será que eu sou a Zeniba? Eu fico sempre pensando que elas não aparecem em momento nenhum juntas. Pode ser demais, sabe? Eu acho que isso não interessa, assim, se elas são a mesma entidade ou se elas não são, né? E de toda maneira, elas falam, eu acho que a Zeniba fala pra Chihiro, né? Que elas são uma espécie de dualidade, né? Que elas são 2 partes de uma coisa só. Essa fala tá lá, assim, eu acho que sendo 2 ou sendo uma só, isso... Também concordo. Ela é o Tyler Durden. É tipo isso, olha, ele fez a piada com ele mesmo. Não, como é que eu não pensei nisso antes? Eu também não tava nem lembrando dessa vez. Tem um tropo que traz as 2 juntas aqui, que é um tropo chamado Caim e Abel. Embora que elas sejam exatamente iguais, elas são gêmeas, tem aquele verrugão na testa, sei lá o que é aquilo, cabeçuda, verruguenta, toda enrugada, sei lá o que é aquilo. A Yubaba, ela é a supervisora dessa casa de banho, extremamente manipuladora, sem coração. Ela é o cara lá do Sangue Negro? Sangue Negro, né? É o cara do Sangue Negro do mundo espiritual. Sacanagem. Cara, inclusive tem óleo. Aquele negócio é óleo, você já viu? Sim, de banho de... Oh, caraca, olha isso. Faz um simbólico, hein? O tempo inteiro, porque no começo, na hora que a Chihiro vai tentando entender o que tá acontecendo ali, que é na casa de banho, ela lê, pelo menos, né, eu vi dublado, ela lê óleo umas 3 ou 4 vezes. Você viu dublado? Sim. Eu vi dublado. Eu ia fazer essa... Por quê? Eu vi em japonês, velho. Eu também. Eu vi dublado, gente, desculpa, não me julguem, ou me julguem, tanto faz. Eu adoro dublagem brasileira de desenho, então eu assisti dublado. Herbert Richards. Eu acho até que a gente tem uma boa dublagem, sim, isso eu concordo, mas eu não dou conta de filme dublado, não. Mas o ponto aqui, né, que enquanto a Yubaba, ela é como é que é? O Daniel? É Daniel que chama? É o Daniel lá do Sangue Negro. A Zeniba, a irmãzinha dela, que você vai descobrir depois, né? Irmãzinha, que é um bicho escroto também, né? Ela tem uma vida pacífica, é a bruxa da floresta, cara. Ela mora na floresta, não quer, né? Ela é amigável, não quer nada de mal com ninguém, ri da vida e tá lá. É isso, né? O contraponto perfeito. Yin Yang. Eu acho só que vale pontuar
que isso é uma das coisas que a gente comentou da característica do Miyazaki de maneira geral, e que eu acho que esse filme tem muito, que é mostrar que todo mundo é legal e não legal ao mesmo tempo, né? E a primeira aparição da Zeniba, ela é tão assustadora quanto a Yubaba, Sim, né? você acha que ela é Na Yubaba? verdade, ela é mais assustadora do que a Yubaba, né? E depois é que a gente descobre que ela tem esse lado fofinho, como a gente também vai descobrindo o lado mais humano da Yubaba, eventualmente, né? Mas você acha que ela é uma só, né? Na primeira, até você entender que aquilo é outra, na hora que você entende que é outra, que você começa a falar, ok, as coisas mudam. Temos aí também um outro clássico, trope clássico, que todo filme deve ter um, né, gente? Porque a gente fala dele direto, que é o botão de Berserker, que é a Yubaba, quando ela descobre que o filho dela estava desaparecido, né? Assim, o lado mais humano da Yubaba é realmente essa paixão por esse filho, né, a dedicação pelo filho, e quando ela descobre que o filho sumiu, ela fica mais assustadora do que nunca, né, ela cospe fogo, quase mata o Haku, assim, com o cabelo, né. Vocês têm que ver a voz da Marge Simpson ficando puta, é legal demais. Eu fosse assistir dublado. O único filme que eu ainda quero ver dublado é A Vida de Brian, que o Caco deu essa notícia, essa dica, e eu fiquei curiosa. Tem um segundo tropo que é o X-Spy, que é quando um personagem é deliberadamente criado para ser muito semelhante a outro personagem de uma obra diferente. Mas, apesar dele ter essa inspiração dada e óbvia, ele não destina a ser exatamente como na inspiração. Ou seja, ele toma outros rumos na trama. Aqui, a gente, né, como eu falei, assim, a minha sensação era estar assistindo Alice no País das Maravilhas do Japão. Né, a minha sensação era essa o tempo inteiro. É provável, não é confirmado, que o Baba tenha sido conscientemente inspirada pela duquesa. Elas são velhinhas, são todas deformadas, tem cabeça gigantesca, mesquinha, mal-humorada, e assim, e se importam imensamente por um bebê enorme mimado. Então, dá muita impressão de que foi copiado ali, né, de alguma maneira. Acrescentando aí uma camada, eu consigo, né, como eu disse, para mim associar Baba Yaga, inclusive no nome, né? O Yubaba, claro, Baba Yaga, eu acho que as duas têm semelhanças, assim, gigantescas também. Tem o hipócrita, né? Que talvez não seja intencional, mas quando a Chihiro vai para Yubaba pela primeira vez para pedir um emprego, a primeira coisa que ela fala é não. E considerando ela como um chorão mimado, preguiçoso e que sem modos. Uma chorona, né? Ela tá falando da Chihiro. Uma chorona, sim. E ela é interrompida pelo bebê dela e que tem exatamente todas as características que ela deu para Chihiro, né? Sim, sem dúvidas. E ela ainda critica os funcionários de ser ganancioso e atrair cliente errado. E, no fim das contas, essa é a grande característica dela, né? É exatamente atrás do que ela tá brigando o tempo todo. A ganância, E aí a gente tem mais um trope aí que eu acho que se aplicam as duas, né? Tanto a Zeniba quanto a Yubaba. A Zeniba, que é o trope, é a mentora excêntrica, né? No caso, a Zeniba para Chihiro, que ela dá vários conselhos sábios aí para Chihiro enquanto ela tá lá na casa da Zeniba, mas que da mesma maneira é a Yubaba pro Haku. Apesar da gente saber ali depois que tem ali um feitiço para dar uma controlada no Haku, ele não deixa de ser um aprendiz da magia dele e aprender muito com ela também, né? Os dois têm uma relação aí meio esquisita de controle, mas também de interesse de aprender a magia dela, e ela não deixa de exercer esse papel de mentora para ele. De novo, me lembra, Zizi, falando aqui do Alice, me lembra o Chapeleiro Maluco, aquela figura excêntrica que mentora, né, a Alice de alguma maneira. Eu falo muito da Baba Yaga, mas a associação com a Alice, ela também é muito visível, né, assim. Vamos falar de Haku e o outro espírito do Rio, então, que são os personagens, um aparece rapidamente e o outro é o Haku, que é o menino garoto barra dragão barra espírito do Rio que ajuda ela, né? Que é meio que o segundo principal, né, do filme. É o coadjuvante ali, né? É o par romântico. Par romântico. E que, apesar de que tem uma coisa aí, se realmente é um par romântico ou não, né? Tem uma cena aqui na hora que ela o simbólico do beijo, na hora que ela vai dar a bolota pra ele, ela morde a bolota, né? Como se ela estivesse dando um beijo naquela bolota de ervas lá, né? O cloro que o Eros falou. A bolinha de cloro. O Haku, ele é um lacaio enigmático. Lacaio enigmático é um trope que tá vinculado a alguém e você não sabe, cara. Esse cara tá te ajudando,
também é chamado do arquétipo do camaleão, né? Ele tá ali pra ajudar, pra atrapalhar, você não sabe. Você, como leitor, você fica em dúvida por um certo tempo. E aí você vai descobrir, né? Ele trabalha pra Yubaba, mas ele sempre ajuda a Chihiro quando não tem ninguém por perto. Que a gente vai entendendo que ele tá ali mantendo uma imagem, né? Ele tá fazendo um jogo duplo, não é que ele é bom e ruim. Bom, isso também, né? Eu acho que é uma das maneiras do filme de caracterizar isso que a gente fala, né? Já apontou 500 vezes que nem todo mundo é uma coisa só. Sim. É através dessas mudanças de temperamento do Haku. Mas a gente entende que ele faz um certo jogo duplo ali. Ele entende quem é Yubaba e ele quer, é aquilo que a gente falou, né? Se ela é a mentora excêntrica, ele vem com essa história do lacaio enigmático. Ele não concorda com tudo que ela faz, defende ali a Chihiro de algumas coisas que ela tá fazendo, ajuda, mas ele também joga o jogo dela para poder aproveitar da situação, né? Afinal de contas, como é que é a história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. E ele também nesse papel ali com a É sobrevivência, Yubaba, né? É. Tem um tropo que eu achei legal, que tem um monte de teoria também embasada nisso, que é o Esopo Verde. Esopo Verde é quando tem uma moral, Esopo é quando você tem uma moral muito clara, né, na história, tipo He-Man, que no final chega e traz a moral ali, né, mas aqui é uma moral um pouco mais escondida, vamos dizer assim, né, dentro do filme. E não tem um momento que a Chihiro não fala, né, e amiguinhos, o que aprendemos aqui hoje? Ela não fala. Mas tá ali subentendido, né? Tá subentendido, né? Mas o Esopo Verde é porque ele vai além, é uma moral que tem como base o meio ambiente. O espírito fedorento, como a gente falou, né, é a limpeza de um rio. Então a Chihiro limpa um rio com a bolinha de cloro. E, além disso, o espírito do rio, Haku, que é o personagem que está ajudando ela, foi escravizado e esqueceu sua identidade. E aí uma metáfora que se tem é que esse rio foi preenchido por seres humanos. A civilização tomou conta do rio, então ele perdeu Eles a construíram identidade. Coisas em cima do rio, né? Coisas em cima do rio. A identidade dele foi mudada. Então, no fim das contas, dá pra entender que a Chihiro é uma grande ambientalista. Ponto. É essa. Essa é a única camada do filme. E obrigado, gente. Chegamos ao final do episódio. A Chihiro e o Miyazaki, né? Isso faz parte das temáticas do Miyazaki, né? O Princesa Mononoke tem muito disso. Todos eles eu acho que tem, mas assim, o Mononoke é bem presente, né? Até por se passar dentro de uma floresta. E a gente tem nome significativo, né? Que a Haku, embora de ter um próprio significado... velho, pra mim ela é uma menina, você me desculpa, vai ser o que eu quiser. O filme é meu, eu decido. A gente tem que perguntar pra ele ou ela como ele quer ser chamado. Em todos os últimos episódios do podcast, teve um momento que o Eros fala, no meu filme, na minha versão do filme, tô começando a achar que o Eros assiste o filme do jeito que ele quer, interpreta do jeito que ele quer, e pronto, acabou. Mas no fim das contas não é isso, assistir um filme, é entender do jeito que você quer e definir. É também. E pegar o aprendizado que aquele filme trouxe pra você, pra mim, é uma menina, foda-se vocês. Bom, mas voltando ao trope, apesar de ter um significado próprio, a palavra, né, ela é muito próximo de Hyaku, que quer dizer 100. E isso vai muito de encontro com o nome da própria Chihiro, que é 100, que significa 1000. É como se fosse mais engrenagens naquela máquina ali. Elas são partes de uma mesma história. O nome dele também foi reduzido a um número, né? Ele também é só mais um número naquele rolê. É só mais uma engrenagemzinha. Vamos puxar os tropes de fotografia, som e arte aqui. O primeiro, apesar de ser bizarro as comidas que estão mostrando ali, eu acho que eu assisti com fome. E na hora que aqueles porcos começam a comer aquele tanto de negócio e é desenho, eu falei, não me debater uma fome, que é o food porn. É típico de filme dirigido pelo Miyazaki. Você tem ali, né, os pais da Chihiro comendo, empanturrando num banquete loucamente que tá ali servido pra ninguém, com ninguém servindo, tá? A comida tá quente, não tem ninguém no ambiente, vamos comer, é isso, né? E tem um monte de cena de comida daí pra frente, o tempo inteiro. Esse é o tropo chamado food porn. Não, a gente tem o sem face comendo coisa pra caramba, né? O tempo inteiro. Comendo gente, né? E tem aquela coisa da comida aconchegante também, tipo, a hora que a Chihiro tá toda fraca e que o Haku vai lá ajudar, ele dá uma comida pra ela, o bolinho de arroz do Alex Kidd. E aí ele fala que pôs um feitiço, né, pra recuperar as forças e tal, mas ela come aquela comida, que eu acho que tem um pouco da comida caseira ali também, né, de uma comida que é familiar a ela e ela... Vou contar pra vocês um negócio. Food porn, de verdade, era na série Hannibal, velho, porque, tipo, o cara comia gente com ovos mexidos e eu ficava assim, não, mas já tá bom demais da conta, que trem mais bonito. As comidas da série são bem, né, realmente elas têm um apelo visual muito bom. Tá merda, aquilo era muito lindo. E se a gente tem aí o food porn, a gente tem também o scenery porn, né? Que é
pornografia de cenário, que são, assim, né, locações é ótimo, né, porque é uma animação, mas, assim, são cenários maravilhosos, né, grandiosos, arquitetura fantástica, tudo muito detalhado, né, dentro da casa de banho tem cada detalhezinho, muito rebuscado, né, com aquela cara bem... É do caralho, né? É do caralho. Japão feudal, assim, né, dá vontade de entrar naquele lugar, naquela casa de banho pra ver, que só ver aquilo deve ser maravilhoso. A animação como um todo, né, Zé? As ondas batendo. Uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de animação é que você tem coisas gratuitas que demandam animação que não serve pra nada. Vamos dizer assim, a pessoa caiu e ao invés dela continuar andando, ela dá uma leve escorregada que toma, sei lá, 3 segundos de cena. Uhum. Isso imagina o trabalho pra fazer essa escorregada, sabe? É cena que não precisava de estar ali e tem esse cuidado, né? E esse é o lado minucioso do Miyazaki, né? Assim, é tudo muito cuidadinho. Bem feito. Bebendo água do Kurosawa, que fica 6 meses esperando o pôr do sol perfeito, porque tem que filmar aqueles 3 minutos de cena. O último troco, porque eu gosto dele, o nome dele em inglês, eu não gosto muito dele em português, tem que shout, é gritar. Gritar tem a ver quando a referência a outra coisa tá muito clara. A gente já falou do Alice, que é uma puta da referência, mas aqui o poste de luz saltitante de Zeniba é uma homenagem a Luxor Jr., que é é Luxor Jr.? Pixar. É o Pixar? Eu sempre chamei de Luxo. Luxo? Ok, deve ser. Que é o mascote da Pixar. Os pais... Isso aqui eu vi na hora... Eu tava assistindo com a Fernanda, inclusive, né? Na hora que os pais da Chihiro também viram porcos, eu falei, caramba, eu tava ainda naquela loucura, né? De tentar lembrar, assim, que porra é essa mesmo? Essa loucura, essa festa maluca que tá rolando aqui. E aí eu remeti de novo à Odisseia, né? Aí o Baba... transformando ali, fazendo paralelo de Circe, né? Não tinha Yubaba na hora que eu fiz essa leitura, mas tinha alguém transformando eles em porcos. Então, é o bicho que é transformado na Odisseia. E aqui a história passa basicamente dentro dessa jornada de Circe ali, onde, no fim, Odisseu salva, aqui Chihiro também salva os pais, né? De serem comidos nesse sentido. E olha, não tá aí na nossa pauta, mas eu... pesquisando, né, estudando sobre o filme, eu achei um vídeo Gente, esqueci o nome do canal do moço, eu gosto tanto. Ele faz uns vídeos sobre críticas e comentários de filmes e tal, eu gosto muito da visão dele, eu esqueci o nome do canal agora, mas enfim. E ele comenta que ele sempre gostou muito das obras do Miyazaki, custou entender por quê, até que ele viu uma entrevista do Roger Ebert, que para quem não conhece, foi um dos críticos mais aclamados, assim, que eu acho que a gente já viu, né, mais bem conceituados, com o Miyazaki. E que ele fala, né, nessa entrevista, assim, ele comenta com o Miyazaki que em vez de todo momento ser ditado pela história, às vezes os personagens vão apenas sentar por um momento, ou vão suspirar, ou olhar um córrego, fazer alguma coisa extra, né, que não dá para avançar. Não, que não acontece para avançar a história, mas apenas para dar uma sensação de tempo, de espaço, de quem eles são. Fantástico e isso. Que o Miyazaki respondeu que em japonês tem uma palavra para isso, que a palavra chama ma, e que ma significa vazio, e que isso está ali intencionalmente. Ma é uma ausência que permite que algo se manifeste através dela, e que as pessoas que fazem filme de criança, elas ficam muito preocupadas de não perder a atenção do público, né? Mas que só porque o Miyazaki fala, só porque o filme é 80% intenso o tempo todo, não significa necessariamente que as crianças vão te abençoar com a concentração delas. O que realmente importa são as emoções subjacentes. Você não deve abandoná-las, né? Então, o que o Miyazaki, ele faz, assim, é proposital no cinema dele, ter essa pausa, ter essa reflexão, ter esse momento de respiro, né? Para que a gente assimile, para que a gente entenda a história, para que aquela história vá assentando dentro da gente. Todo filme dele tem isso, eu acho que torna o filme, né, o cinema dele, e no Chihiro eu acho particularmente primoroso. Adoro a cena do trem, quando eles estão indo para casa da Zeniba, que eu acho que é um momento bem de vazio, né? Bem de mar. Trem na água, né? Aquela coisa, você não vê nem o trilho direito. Aquilo é lindo. É lindo. E eu acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que é nessas horas que a gente vê essa diferença do cinema japonês para o cinemão americano, que a gente está tão acostumado. Então, Zizi, isso tudo que você falou é muito profundo, mas para mim, como eu disse lá na abertura, é só uma alegoria a... Ou é prostituição ou é limpeza de rio, você escolhe. É um dos dois. Tem essa teoria, né? Tem muita gente que fala que o Chihiro é uma alegoria aí pra coisa da prostituição, e aparentemente era uma temática muito recorrente, era um tema muito debatido no Japão naquela época, né? Então pra gente parece meio sem sentido, mas que pra eles, naquele momento, fazia. Vamos construir isso aqui direito. Vamos construir. Pra começar, Miyazaki falou, eu vou ler, tá?
acho que ele falou em japonês, tá, gente? Não falou em português, que ele não fala português, eu acho. Ele falou assim, acho que a forma mais apropriada de simbolizar o mundo moderno é a indústria do sexo. A sociedade japonesa não se tornou como a indústria do sexo? Ele fala isso, tá? Numa entrevista dele. E aí, vamos fazer um paralelo aqui completinho. A casa de banho, cara. Casa de banho. No passado, casa de banho era conhecida por funcionar como bordel. Na versão japonesa do filme, a Chihiro é referida como uma Yuna. Madu também é cultura. Meu momento palestrinha agora, Zili. Yuna era uma garota que atendia especificamente a homens, tanto na lavagem quanto na limpeza, né? Quanto sexualmente. E tem mais que isso, tá? Patrão. Quase todos os patrões que a gente vê ali no Chihiro são homens. Só que a maioria das trabalhadoras são mulheres. E os poucos trabalhadores homens são mais administrativos do que qualquer coisa. Então tá fazendo referência a cafetão? A Madame Yubaba, não vou nem chamar de Yubaba, mas Madame Yubaba, né? Ela parece bastante como uma madame de bordel vitoriano. O Sem Face, tá? É um patrono ali, é um financiador. Ele é conhecido pelas tendências violentas dele. Aí quando ele tá com dinheiro, o bordel é ganancioso, recebe. A ideia é que ele vai jogando dinheirinho e todo mundo faz o que ele quer, não importa, tá? Vai fazendo. O nome de Chihiro, cara, foi tirado dela, mostrando como é que a prostituição tira a identidade e a autoestima de quantas dessas que usam um pseudônimo. Além do mais, o novo nome dela é um número, referindo que ela perdeu a identidade, sendo apenas uma associação, talvez, de quanto que ela custa. Tô sendo profundo aqui, tá? A fuga dela, quando ela foge com a promessa que vai encontrar uma maneira de salvar seu velho amigo Haku e seus pais. E o Baba fica putaça com isso, né? Como se fosse um cafetão mesmo, né? A madame lá que não quer deixar fugir e volta a casa é minha mercadoria. E o paralelo não para por aí não, tá? Fica aí pra pensar. Ou seja, se for um remake brasileiro, vai ser feito pela Brasileirinhas. É isso que você quer dizer, no fim das contas. Entendi. Que dureza. Transformar essa que dureza, poesia... né? Gente, tá na hora de cortar, chega. Chihiro Bengala, isso é ótimo. Porra, a gente fala que tá na hora de parar e ele piora, né?